Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, urgente, 6h15 da manhã, a gente gravando um vídeo para vocês com informação urgente do Flamengo. Flamengo tenta a contratação de craque português João Félix. Rapaz, a notícia estourou como uma bomba na madrugada de hoje e a gente já acordando para trabalhar, gravando esse vídeo para deixar aí ao longo do dia para vocês poderem acompanhar e já opinarem. Flamengo claramente precisa de um camisa 10. O Flamengo precisa de um jogador que possa dar suporte ao Arrascaeta, que possa dividir com o Arrascaeta, que possa brigar para ser titular com o Arrascaeta ou jogar até mesmo ao lado dele. João Félix, para você, é o nome ideal? É o jogador que o Flamengo chegaria, claro, com status de a maior contratação do ano, sem dúvida nenhuma, mas de que maneira você acha que chegaria ao Flamengo para ser titular, resolveria os problemas? É dele que o Flamengo efetivamente precisa no momento que encontra-se, né, sem ter jogadores ali para o meio-campo, para a função? Enfim, tudo isso e muito mais nós vamos trazer agora aqui para vocês no canal Flamília da Nação. Antes eu queria pedir para deixar o like rapidamente. Galera, mete o dedo no like, inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação e também, né, acione o sininho de notificação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então vem com a gente, brota aqui pro Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Vai colocando aí, João Félix é uma boa? Galera, aquela velha estratégia, né? O Flamengo perde e aí um jogo de forma imponente, que você não tem como discutir a derrota do Flamengo, extremamente merecida, merecidíssima, e aí vaza um nome. É uma estratégia que a gente já conhecia, a gente já sabe que acontece, lembrando que a diretoria atual fazia parte da diretoria anterior, né? Era membro do conselho de futebol, então assim, as estratégias são as mesmas. No entanto, a gente já sabia que o Flamengo, e a gente informando aqui, que o Flamengo iria atrás de uma grande contratação, que o Flamengo tem recursos financeiros para contratar um grande jogador, e que as atenções para essa grande contratação seria para um camisa 10. É claro que no momento em que o Flamengo perde um jogo, uma semana extremamente decisiva, onde você não tem argumentos, você não tem nenhum motivo para o Flamengo jogar da maneira que jogou ontem. Ah, mas está tudo errado então, não sei o que e tal. Perder, a informação é mentirosa? Não, não é mentirosa, é real. O Flamengo tem interesse na contratação de João Félix, conforme trouxe o jornalista Vene Casagrande. Entanto, a diretoria, claro, usa os seus aliados, as pessoas que estão ao seu lado, e a gente sabe que muitos ali estão, né, para vazar algumas informações no momento que lhe é importante, momento em que, como é que eu poderia dizer, lhe é conveniente. Imagina, numa semana de decisão, o Flamengo poupar os jogadores, ficar uma semana trabalhando, treinando, jogar no Mineirão da maneira que jogou. É injustificável. Eu tô falando da performance, não é perder, tá tudo errado, mas perder da maneira que perdeu. Você perder com o adversário tendo muito mais vontade que você, sabe? Você praticamente olhar o adversário o tempo inteiro, jogar e você não reagir. Ah, mas o Cruzeiro teve mérito em conseguir barrar as alternativas, a saída de bola do Flamengo e tal. Tá bom, e o plano B? Então, quando o adversário encontrar esse antídoto ao modelo de jogo do Flamengo, o Flamengo não vai conseguir ter um plano B, não vai conseguir sair, acabou, vai chegar na imprensa e falar assim, não, mérito do adversário, conseguiu... Sim, os adversários estudam o modelo de jogo do Flamengo. Então, assim, é injustificável a maneira que o Flamengo jogou, não é a derrota. A derrota, ela vem. E ela veio da maneira mais, sabe assim, mais doída ainda para o torcedor do Flamengo. E a diretoria sabe o quanto fere.
né? Uma derrota nos acréscimos, no último minuto, no último lance do jogo, praticamente, e com o gol do Gabriel, e, claro, a diretoria sabendo que começam as contestações. O Flamengo deixou embora 2 atacantes, né? O Gabriel e o Carlinhos, só trouxe um. E esse o Juninho. E o Juninho, o cara entra no jogo, como entrou ontem, descansado, mano a mano, uma bola, mano a mano não, mas uma bola em que ele domina, e tá ele e o lateral direito, Fagner, aquele mesmo, já tem 87 anos, entre aspas, claro, né? E ele não consegue nem arrumar um escanteio, cara. Ele é desarmado pelo Fagner, e a bola bate no pé dele e sai para a linha de fundo, e foi a única jogada dele. Tudo bem, entrou faltando 5 minutos e tal, mas é aquilo ali. Juninho é isso aí. E essa foi a contratação da diretoria como substituto do Pedro, né? Enquanto o Pedro estivesse ausente, e ficou durante o início do ano, e também do Gabriel e do Carlinhos. É óbvio que a estratégia é sempre a mesma. E vazou-se a informação do grande nome que ninguém sabia para o Flamengo contratar nesse início de nesse meio de temporada, meio de janela, né? Início de janela que já começa agora no dia 2 de junho, para o Super Mundial. O Flamengo tem interesse na contratação de João Félix para esse Super Mundial, e o jogador, a dificuldade, né, desse negócio, ela é grande, lembrando que o empresário do João Félix é o mesmo do Cristiano Ronaldo. Quando surgiu o João Félix, ele era comparado ao Cristiano Ronaldo, né? Surgiu como uma grande comparação na época, como o grande craque do futebol português. Me recordo que o Jorge Jesus, quando treinava o Flamengo, ele fazia comparações da maneira que o Flamengo vendia seus craques, inclusive tinha acabado de vender vários de seus craques, né? Inclusive um deles, o Vinícius Júnior, o Paquetá. Ele citou os dois por valores muito menores do que o Benfica vendeu o João Félix na época dele. Ele citava isso. O Benfica vendeu o João Félix por 70 milhões de euros como uma grande promessa do futebol internacional. Gente, 70 milhões de euros na época, o mercado da bola não pagava tanto assim por jogadores como paga agora, né? Hoje em dia você até vê, né, jogadores sendo negociados por valores como esse. Então ele foi vendido inicialmente para o Atlético de Madrid, depois foi revendido por 50 milhões, perdeu o valor de mercado, porque não atuou bem lá, para o Chelsea. Primeiro emprestado, depois ficou em definitivo no Chelsea por 50 milhões de euros, e depois emprestado ao Barcelona. Ele teve uma boa performance no Barcelona, mesmo ficando pouco tempo. Ele teve em 27 jogos 10 gols e 7 assistências. Então, assim, uma performance de razoável para boa. Barcelona naquele período de transição, onde ninguém se encaixava bem na equipe. E aí ele volta para o Chelsea, depois desse empréstimo ao Barcelona, e é vendido, é emprestado ao Milan. O Chelsea não queria ficar. O Chelsea também é um clube onde passa por problemas, né? Contrata jogadores por valores muito altos e esses jogadores não conseguem performar e são emprestados. Ele foi emprestado ao Milan, onde jogou essa temporada no Milan e foi muito mal. Essa temporada no Milan, o João Félix, ele não fez nenhum gol, nenhuma assistência, não jogou bem. É uma temporada que o Milan vê a sua rival Inter de Milão disputar o título da Champions League, do campeonato italiano, e não consegue performar. E aí a imprensa italiana já destaca que o João Félix não será comprado em definitivo, que retorna ao Chelsea, que tem interesse em negociar o jogador mais uma vez, ou por empréstimo ou em definitivo. É claro que o valor de mercado do jogador caiu muito. Hoje ele é avaliado em 25 milhões de euros, e por esse valor é possível que o Flamengo tenha, né, recursos para contratá-lo. No entanto, segundo o jornalista Vene Casagrande, que trouxe a notícia, o Flamengo vai tentar a contratação por empréstimo, um empréstimo seguido
de compra, com obrigação de compra caso ele bata aquelas metas estabelecidas, né? Que é comum hoje no futebol esse tipo de modelo de negociação. É fácil? Claro que não é. Né? João Félix é tratado como uma grande joia, não se sabe se ele vai querer voltar. Voltar não, né? Se ele vai querer jogar, sair da Europa para jogar no futebol brasileiro, até porque o Benfica também desponta como um dos clubes interessados no retorno do jogador. Eu queria saber de você, né? Disputar jogador com o Benfica é plenamente possível para o Flamengo, né? Em termos financeiros, totalmente possível. No entanto, tem o carinho do jogador, que é português, voltar para sua terra, tentar reencontrar o seu futebol. No clube, ele não é formado no Benfica, ele foi formado no Porto, mas a grande venda e a grande temporada dele foi no Benfica. Então, é difícil, não é tão simples assim. Eu queria saber de você, João Félix, é uma grande contratação? Você acha que mudaria o Flamengo de patamar? Acho que seria, sim, uma grande contratação, minha opinião, mas que não vai ser tão simples assim quanto imagina-se. E sabemos o porquê que vazou a informação. Jogo contra o Central Córdoba, quarta-feira, a diretoria quer paz nesses 2 dias para poder trabalhar e tentar a vitória de uma forma desesperada, porque o Flamengo está muito mal na Libertadores. Um grande abraço e uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.